E aí pessoal, beleza? De volta aí com mais um vídeo. Hoje para apresentar para vocês a coleção de One Punch Man. É uma história bem divertida e diferente aí do comum que o pessoal costuma fazer. Vou comentar aí para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, então vou apresentar o mangá aqui para vocês, comentar um pouquinho da história. O One Punch é um mangá um pouco diferente, porque tem algo antes da história do mangá, que é a webcomic. O autor do One Punch Man, que é o One, tá escrito aqui como argumento, ele publicava a história em formato de webcomic num blog dele. E só que ele desenha muito mal. Então as webcomics eram uns rabiscos dos personagens. Mas a história era bastante interessante. E daí foi ganhando popularidade. Ele publicava essa webcomic pública, né, desde 2009. Até uns tempos que ele para de publicar, então fica sem sair nada lá. E daí, a partir da webcomic, foi criada o mangá. Aí ele se juntou ao Yusuke Murata, para essa outra pessoa fazer a arte para ele, né? E aí sim nasceu o mangá de One Punch Man. O mangá é publicado no Brasil desde 2016, tá? Pela Panini. E já tem 27 volumes, mais um volume especial, que é esse aqui, o Catálogo de Heróis. Tá? Esse volume é interessante, é engraçado na história, porque ele é algo que existe dentro do próprio mangá. Né? Existe na história do mangá o Catálogo de Heróis, que é um livro de curiosidades que na maior parte as crianças compram ali, com as curiosidades sobre os heróis. Tá? Então esse volume é mais ou menos a mesma coisa. Ele traz essas curiosidades sobre os heróis como se fosse o item ali de dentro da história. Bom, então em linhas gerais, a história do mangá segue o que foi publicado na webcomic, tá? Só que a partir mais ou menos da metade da história, eles começaram a dar uma mudada, uma variada, para não ficar tão óbvio, né? Porque basicamente a webcomic serve de spoiler para a história do mangá. Isso também até deve ser o porquê que a webcomic não é publicada mais tão frequentemente ali pelo One. Então o One Punch Man ele segue a história do Saitama, que é esse herói da capa aqui, o careca. E ele é mais ou menos uma brincadeira, uma sátira ali com as histórias de heróis e de superpoderes que a gente acompanha aí nos shonens atuais, né? Tipo Dragon Ball, esse tipo de coisa. Nessa história, o Saitama ele ficou tão forte que nenhum inimigo resiste a mais do que um soco dele. E é daí que vem o nome do mangá, né? De One Punch Man. O maluco é brabo. Então, ele vence todos os inimigos com um só soco. E o mangá trata como que o próprio Saitama lida com isso, né? Porque ele começou a ficar depressivo porque ele não tem nenhum desafio real na vida mais, depois que ele ficou tão forte. Então ele não consegue ter uma luta com um inimigo decente simplesmente porque ele é forte demais, né? E a história se desenrola a partir disso, tá? Então, hoje, atualmente, essa é uma história ainda em publicação. E atualmente a gente tem 4 grandes arcos, por assim dizer, tá? Então os volumes aqui 1 e 2 da coleção são mais ou menos o primeiro arco, que é o arco introdutório. Ele serve para apresentar os personagens, o Saitama, a vida dele, o Genos, que entra também acaba conhecendo o Saitama. E também apresenta outros conceitos que vão seguir aparecendo durante o desenrolar da história, como a Casa da Evolução, que é um lugar que o Saitama enfrenta ali bem no começo do mangá e é um item recorrente ali, vai aparecendo mais vezes durante a história do mangá. Bom, troquei aqui os mangás para vocês. Aqui eu tenho do volume 3 ao volume 8. E esse basicamente é o segundo arco da história, que é a Associação de Heróis. O que acontece nesse período aqui é que o Saitama descobre que ele tá fazendo tudo errado.
o Genos acaba contando as coisas pra ele. E ele descobre que ele não é o único herói que existe e que ele deveria ser inscrito na associação de heróis para ser reconhecido pelos feitos dele. Então, nesse trecho da história, conta todo esse desenvolvimento do Saitama entrando na associação e apresenta todos os outros personagens que são muito importantes na história, como os heróis de classe S, né, que nem o Bang aqui e o King, e todos esses personagens continuam junto com o Saitama se desenvolvendo aí durante a história. Bom, aqui na sequência dos volumes 9 ao 14, aqui já inicia o terceiro arco da história, que é o arco do monstro humano, que na verdade é o Garou, que é esse personagem aqui da capa número 12, e como que ele vai buscando, ele quer ser um vilão em vez de querer ser um herói, e como ele vai enfrentando os outros heróis para conseguir esse feito aí. Tem introdução de muitos outros personagens um pouco mais secundários aqui nesse trecho, e na verdade esse arco é o maior arco do mangá até o momento, tá? Então aqui eu tô mostrando do 9 ao 14, mas todos, até o volume 27 é parte desse arco ainda, e o arco ainda não acabou, tá? Na publicação semanal que acontece no Japão, a gente já tá no quarto arco, que é o arco dos novos heróis, mas esse arco ainda não entrou dentro das publicações dos mangás. No Japão, o volume mais atual é o 28, então a gente aqui no Brasil tá só um volume atrasado em relação a eles. Mas mesmo assim, no volume 28 ainda tá dentro do arco do monstro humano, não entrou no arco dos novos heróis ainda, tá? Então aqui apresentando as capas dos volumes 9 ao 14. Tem um mini arco aqui dentro que é o período em que o Saitama vai participar de um torneio de artes marciais, porque ele ficou interessado em como que são as artes marciais, para ver se ele encontra um oponente que ele possa enfrentar, tá? Então eu vou trocar aqui e mostrar mais algumas capas para vocês. Bom, aqui apresentando do volume 15 ao 20, a partir desse ponto começa a entrar a Associação dos Monstros, então é uma trama um pouco mais elaborada e começa a dar indícios também do que é o real poder do Saitama, porque que ele tem essa força absurda, né? E começa a apresentar o que possivelmente vai ser o vilão final da história, tá? Uma coisa engraçada também é que as capas começam a formar uma imagem única a partir daqui, ó. Você vê que as capas se encostam e começa a formar uma figura mostrando todos os heróis. Bom, e aqui os últimos volumes da coleção, do 21 até o 27, que é o volume mais atual publicado aí. Aqui novamente do 23 até o 24, ou do 22 até o 24, quer dizer, forma uma figura só. E aqui está se aproximando da conclusão do terceiro arco, mas ainda tem volumes a serem publicados aí. Que nem eu disse, o volume 28 ainda não encerrou o terceiro arco. Mas a gente já sabe da conclusão e do que acontece pelas publicações semanais, tá? Então todos esses outros volumes aqui, desde o volume 9, são parte de um arco só, por isso que ele é o maior publicado até então. Bom, então sobre a história é mais ou menos isso, novamente sem entrar em muitos spoilers, né? Para quem quiser pegar a obra e ler e acompanhar aí. Um fato interessante é que tem um jogo de PlayStation 4 aí sobre o One Punch Man, e eles resolveram de forma muito engraçada o problema de que o Saitama vence todo mundo com um soco, né? É um jogo de luta, sim, e sim, de fato tem o Saitama e ele vence os oponentes com um soco, mas eles deram uma contornada, assim, eles aproveitaram a situação da associação de heróis, então você cria o seu próprio herói para participar e acompanhar ali, para desenvolver o jogo, né, e fazer as suas próprias missões,
E em alguns momentos você controla o Saitama e vence os inimigos com um soco só. Em outros momentos você vê o Saitama passando correndo e vencendo um inimigo. Ficou bem engraçado e tá disponível aí para PlayStation 4. Tem outros jogos menores também que fazem aí o uso do One Punch Man. O mangá também já tem anime. Esse anime já tem 2 temporadas. Inclusive, se eu não me engano, já está disponível na Netflix e na Crunchyroll para assistir as 2 temporadas. A animação é bem bacana. Teve uma controvérsia aí na época que saiu a segunda temporada, porque aconteceu uma troca de estúdios e o pessoal criticou muito, falou que a segunda temporada não tinha a mesma qualidade da primeira. Eu particularmente assisti e gostei bastante das 2 temporadas. Eu achei que eles seguiram bem o enredo aqui do mangá. Então, se quiser conferir em formato de anime aí, tem essa possibilidade também. Bom, pessoal, então dessa coleção é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa coleção. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele like para ajudar a gente também a divulgar o vídeo. E valeu, até a próxima.